Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, histórias de extraterrestres, história de um povo, curiosidades, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético, cada dia será narrado por mim aqui um assunto diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o gostei e compartilha. No final do vídeo, se você quiser continuar recebendo notificações do canal, ative as notificações na opção Todas para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo no canal. Dados os recados, vamos dar início ao vídeo de hoje, que é Domingo com o Drácula, leitura do livro Drácula de Bram Stoker, pela editora Pé da Letra, capítulo 14, Diário de Mina Harker. 23 de setembro, Jonathan está melhor após uma noite ruim. Fico muito contente por ele ter muito trabalho a fazer, e isso o distrai das coisas terríveis. Fiquei extremamente feliz por ele não estar sofrendo sob pressão das responsabilidades de seu novo cargo. Sabia que ele seria fiel a si mesmo e agora estou tremendamente orgulhosa de ver o meu Jonathan à altura da sua promoção e acompanhando o ritmo de todos os deveres que lhe são atribuídos. Ficará fora o dia todo, até tarde, pois disse que não conseguiria almoçar em casa. Meu trabalho doméstico está feito. Então, pegarei o meu diário de viagem, me trancarei em meu quarto e o lerei. 24 de setembro. Não tive forças para escrever ontem à noite. Aquele tenebroso registro de Jonathan me abalou demais. Pobre querido, como deve ter sofrido! Seja isso verdade ou imaginação. Me pergunto se há alguma parte verdadeira. Será que foi acometido pela febre e depois escreveu todas aquelas coisas terríveis? Ou teve algum motivo para isso? Suponho que jamais saberei, pois não ouso tocar no assunto com ele. Ainda assim, aquele homem que vimos ontem parecia ter bastante certeza quanto a ele. Pobrezinho. Suponho que tenha sido o enterro que o abalou e fez com que sua mente voltasse para alguma outra linha de pensamento. Ele mesmo acredita em tudo isso. Agora me lembro que no dia do nosso casamento, ele disse: a não ser que algum dever solene me force a relembrar aqueles momentos terríveis, dormindo ou acordado, louco ou não. Uma continuidade parece perpassar toda essa história. Aquele conde medonho estava vindo para Londres. E se for isso? E ele veio mesmo para Londres com os seus milhões de habitantes. Pode haver um dever solene. E se chegar a esse ponto, não podemos fugir dele. Estarei preparada. Pegarei a minha máquina de escrever imediatamente e começarei a transcrever. Então, estaremos prontos para que outros leiam o relato se for necessário. Então,
Talvez, se estiver pronta, o pobre Jonathan não precisará ser perturbado, pois posso falar por ele e não deixar que ele seja preocupado ou atrapalhado por esse assunto. Se Jonathan algum dia superar esse estado de nervos, pode querer me contar tudo e poderei fazer perguntas e descobrir coisas e ver como posso reconfortá-lo. Carta de Van Helsing para a Sra. Hacker. 24 de setembro. Confidencial. Prezada senhora, peço perdão por escrever, mas considero-me uma espécie de amigo por tê-la avisado da triste notícia do falecimento da senhorita Lucy Winstead, devido à bondade de Lord Godalming. Obtive permissão para ler suas cartas e documentos, pois estou profundamente envolvido em certas questões de importância vital. Neles encontrei algumas cartas enviadas pela senhora que mostraram como eram amigas e o quanto a senhora a amava. Ah, senhora Mina, por esse amor, imploro-lhe que me ajude. É pelo bem de outros que peço, para reparar um grande mal e resolver muitos problemas terríveis, que pode ser maior do que sabe. Poderia visitá-la? Pode confiar em mim. Sou amigo do Dr. John Sirrod e de Lord Godalming, que era o Arthur da senhorita Lucy. Devo manter este assunto escondido de todos, no momento. Irei até Essex visitá-la imediatamente, se me der permissão e me disser o local e o horário. Imploro que me perdoe, senhora. Li suas cartas para a pobre Lucy e sei como é uma pessoa boa e como seu marido sofreu. Assim, peço-lhe que não o informe, caso possa prejudicá-lo. Novamente, lhe peço perdão. Van Helsing. Telegrama de Sra. Hacker para Van Helsing. 25 de setembro. Venha hoje no trem das 10h15. Se conseguir pegá-lo, posso vê-lo a hora que chegar. Wilhelmina Hacker. Diário de Mina Hacker. 25 de setembro. Não posso deixar de me sentir terrivelmente ansiosa, conforme se aproxima a hora da visita do Dr. Van Helsing, pois, de alguma forma, espero que lançará alguma luz sobre a triste experiência de Jonathan e como ele cuidou de Lucy durante a sua última doença. Ele pode me contar tudo sobre ela. É este o motivo de sua vinda. Refere-se a Lucy e a seu sonambulismo, e não a Jonathan. Então, jamais saberei a verdade. Como sou tola! Aquele diário horroroso prende a minha imaginação e mancha tudo com as suas próprias cores. É claro que é sobre Lucy. Aquele hábito voltou
a atormentar a pobrezinha, e aquela noite terrível no penhasco deve tê-la feito ficar doente. Já quase me esquecera, com todos os meus próprios assuntos. Como ela esteve mal depois daquilo. Ela deve ter contado ao doutor sobre sua aventura sonâmbula no penhasco e que eu sabia de tudo sobre isso. E agora ele quer que eu conte tudo o que sei para que possa compreender. Espero ter feito a coisa certa ao não falar nada sobre o assunto com a senhora Winstead. Jamais me perdoaria se qualquer ato meu, ainda que uma omissão, houvesse causado algum mal à pobre Lucy. Também espero que o Dr. Van Helsing não me culpe. Tenho tido tantos problemas e ansiedades ultimamente que sinto que não consigo aguentar mais nesse momento. Suponho que chorar faça bem a todos, de vez em quando. Limpa o ar, como faz a chuva. Talvez tenha sido a leitura do diário ontem que me afetou. Depois, Jonathan partiu hoje de manhã e ficará longe por um dia e uma noite inteiros. A primeira vez que nos separamos desde o nosso casamento. Espero que se cuide e que nada ocorra para perturbá-lo. São 2 horas e o doutor chegará logo. Não direi nada sobre o diário de Jonathan, a não ser que ele me pergunte. Estou muito contente por ter batido meu próprio diário à máquina, de modo que, caso ele me pergunte sobre Lucy, posso entregá-lo a ele. Nos poupará muitas perguntas mais tarde. Ele já veio e partiu. Oh, que encontro estranho! E como tudo que se passou faz a minha cabeça girar. Sinto-me como se estivesse num sonho. Será que tudo isso é possível? Ou até mesmo uma parte? Se não houvesse lido o diário de Jonathan I, jamais teria aceitado nem mesmo uma possibilidade. Pobre do meu querido Jonathan, como deve ter sofrido. Peço a Deus que isso não o perturbe novamente. Tentarei poupá-lo, mas pode ser um consolo e um auxílio para ele. Apesar de terrível e com consequências tenebrosas, saber com certeza que seus olhos e seus ouvidos e a sua mente não o enganaram e que foi tudo verdade, pode ser a dúvida que o atormenta e que, quando a dúvida for removida, não importa qual a hipótese se comprove, acordado ou sonhando, ele fique mais satisfeito e seja capaz de aguentar o choque. O Dr. Van Helsing deve ser um homem bondoso, além de inteligente, se é amigo de Arthur e do Dr. Sirrod. E se o trouxeram da Holanda para cuidar de Lucy, sinto, após o tendo conhecido, que ele é mesmo bondoso e gentil e que tem uma natureza nobre. Quando vier amanhã, perguntarei a ele sobre Jonathan. E então, se Deus quiser, todas essas tristezas e angústias poderão nos conduzir
a um final feliz. Costumava pensar que gostaria de praticar entrevistas. O amigo de Jonathan, que trabalha no jornal The Essex News, disse a ele que a memória é tudo nesse tipo de trabalho, que deve-se conseguir anotar com exatidão quase todas as palavras ditas, ainda que tenha que refinar um pouco depois. Esta foi uma entrevista rara. Tentarei registrá-la ao pé da letra. Eram 2:30, quando houve uma batida na porta. Agarrei minha coragem com as 2 mãos e esperei. Dentro de alguns minutos, Maria abriu a porta e anunciou: Dr. Van Helsing. Levantei-me e fiz uma reverência, e ele andou em minha direção. Um homem de altura mediana, constituição forte, com os ombros para trás, sobre um peito largo e profundo, e um pescoço bem equilibrado sobre o tronco, assim como a cabeça sobre o pescoço. A posição da cabeça dá imediatamente a ideia de inteligência e poder. Sua cabeça era nobre, de bom tamanho, larga e grande atrás das orelhas. O rosto barbeado exibia um queixo duro e quadrado, uma boca grande, resoluta e expressiva, um nariz de tamanho adequado, um tanto quanto reto, mas com narinas rápidas e sensíveis, que parecem se alargar conforme as sobrancelhas grandes e insurtas se abaixam e a boca se comprime. Sua testa é larga e bonita, erguendo-se de início quase que reta e então curvando-se para trás, acima de 2 calombos ou cumes bem separados um do outro. Uma testa tamanha que o cabelo avermelhado não consegue cobrir, caindo naturalmente para trás e para os lados. Seus olhos grandes e azuis escuros ficam bem separados e são rápidos, ternos ou severos, dependendo do humor do homem. Ele me disse: Senhora Hacker, não é? Assenti com uma reverência que costumava ser a senhorita Mina Murray. Assenti novamente. É a Mina Murray que vim visitar, a amiga daquela pobre criança Lucy Winstein, Madame Mina. É por causa dos mortos que vem. Senhor, disse eu, não precisa de motivo melhor do que ter sido amigo e ajudante de Lucy Winstein para vir me visitar. Estendi minha mão. Ele a segurou e disse afetuosamente: Oh, Madame Mina, sabia que a amiga daquela pobre flor devia ser uma pessoa boa, mas não imaginava. Terminou de falar com uma referência galante. Perguntei-lhe o que queria discutir comigo, de modo que começou imediatamente a falar. Li as cartas que enviou para a senhorita Lucy. Perdoe-me, mas tive que começar a investigar em algum lugar.
e não havia ninguém a quem pudesse perguntar. Sei que esteve com ela em Widby. Ela, às vezes, mantinha um diário. Não precisa ficar surpresa, Madame Mina. Tudo começou depois da sua partida e o fez para imitá-la. E naquele diário chega à conclusão, por interferência de que certas coisas foram causadas pelo sonambulismo, do qual escreve que a senhora a salvou. É com grande perplexidade, portanto, que venho até a senhora e peço, por sua enorme gentileza, que me conte tudo o que puder lembrar sobre isso. Creio que consigo contar ao senhor, Dr. Van Helsing, tudo sobre isso. Ah, então a senhora tem uma boa memória para fatos e para os detalhes. Não é sempre assim com as jovens damas? Não, doutor, mas anotei tudo na época. Posso mostrar ao senhor se quiser. Ah, Madame Mina, ficarei grato. Me fará um grande favor. Não pude resistir à tentação de deixá-lo ligeiramente intrigado, supondo que seja um pouco do gosto da maçã original que permanece em nossas bocas, de modo que lhe entreguei o diário taquigrafado. Pegou com uma reverência grata e disse: posso lê-lo? Se quiser, respondi, com tanto recato quanto pude. Ele o abriu e, por um instante, sua expressão se entristeceu. Então levantou-se e curvou-se. Ai, que mulher esperta, disse. Sempre soube que o Sr. Jonathan tinha motivos para ser grato. Mas veja só, sua esposa tem todas as qualidades e não me fará a honra de me ajudar? Lendo isto para mim? Ai de mim! Não entendo taquigrafia. Àquela altura, já tinha terminado a minha brincadeirinha e estava quase envergonhada. Assim, peguei a cópia batida à máquina que estava em minha cesta de costura e entreguei a ele. Perdoe-me, disse, não pude evitar. Mas já pensara que queria perguntar sobre a minha cara Lucy, e para não precisar esperar, pelo menos não por culpa minha, pois sei que seu tempo deve ser precioso. Bati tudo à máquina para o senhor. Ele pegou o diário com os olhos brilhando. A senhora é bondosa demais, disse. E posso lê-lo agora? Pode ser que queira fazer-lhe algumas perguntas ao terminar. É claro que sim, respondi. Leia enquanto peço o almoço e então poderá fazer perguntas enquanto comemos. Fez uma reverência e acomodou-se em uma poltrona, de costas virada para a luz, absorto pelos papéis, enquanto fui cuidar do almoço, principalmente para não atrapalhá-lo. Ao voltar, encontrei-o andando
apressadamente de um lado para o outro do cômodo, com o rosto avermelhado de emoção. Correu em minha direção e pegou-me pelas mãos. "Oh, Madame Mina", disse, "como posso expressar o quanto lhe devo? Este diário é como a luz do sol. Abre-me os portões. Estou atônito, estou deslumbrado com tanta luz. Apesar de nuvens passarem por trás da luz o tempo todo. Mas isso a senhora não compreende. Não pode compreender. Ah, mas estou muito grato a você. Sua mulher inteligente." Senhora, disse isso em um tom bastante solene. "Se Abraham Van Helsing um dia puder fazer qualquer coisa por você ou pelos seus, confio que me avisará. Será um prazer e um deleite se puder ajudá-la como amigo. Como amigo. Mas tudo o que já aprendi, tudo o que puder fazer, será pela senhora e por seus entes queridos. A vida tem escuridão e tem luzes. Você é uma das luzes. A senhora viverá uma vida feliz e boa, e seu marido será abençoado com sua presença." "Mas, doutor, o senhor me elogia demais e não me conhece." "Não a conheço. Eu, que sou velho e que estudei homens e mulheres a vida toda, eu que me especializei no estudo do cérebro e de tudo o que pertence a ele e tudo que tem origem nele, e li o seu diário, que teve a bondade de escrever para mim e que exala a verdade em cada linha. Eu que li a sua carta, tão doce para a pobre Lucy, falando sobre o seu casamento e sua confiança. Não a conheço, oh, Madame Mina. Boas mulheres contam suas vidas inteiras a cada dia, a cada hora e a cada minuto. Coisas que os anjos podem ler. E nós, homens, que queremos saber, temos um pouco do olhar dos anjos em nós. Seu marido é de natureza nobre e a senhora também, pois confia, e confiança não existe em uma natureza maldosa. E seu marido? Conte-me sobre ele. Está bem? A febre passou? Está forte e saudável?" Percebi uma abertura para perguntar a ele sobre Jonathan. Então disse: estava quase recuperado, mas ficou bastante estremecido com a morte do Sr. Hankins. "Ah, sim, eu sei. Li suas 2 últimas cartas", prossegui. "Suponho que isso o tenha perturbado, pois quando estávamos na capital, na última quinta-feira, ele teve um tipo de choque." "Um choque? Logo depois de uma febre cerebral? Não foi bom. Que tipo de choque foi?" "Ele pensou ter visto alguém
que o fez lembrar de algo terrível, algo que o levou a ter a febre. Naquele momento, tudo o que se passara desabou sobre mim de uma vez só. A pena que sentia de Jonathan, o horror pelo qual passara todo o mistério medonho de seu diário e o medo que pairara sobre mim desde então. Tudo se abateu sobre mim ao mesmo tempo. Acho que deveria estar histérica, pois caí de joelhos e ergui as mãos em direção ao doutor, implorando-lhe para que fizesse o meu marido ficar bom. Ele pegou minhas mãos, me levantou e me fez sentar-me no sofá. Sentando-se ao meu lado, segurou minha mão na dele e me disse com infinita doçura: minha vida é estéril e solitária, tão cheia de trabalho que não tenho muito tempo para amizades. Mas desde que fui chamado até aqui por meu amigo John Sirrod, conheci tantas pessoas boas e vi tanta nobreza que sinto, mais que nunca, a solidão da minha vida, que só tem aumentado conforme os anos passam. Acredite em mim, então, quando digo que venho até aqui, cheio de respeito pela senhora, e a senhora me deu esperanças, não em relação ao que busco, mas esperanças de que ainda existem mulheres boas que fazem a vida ser feliz. Mulheres boas, cuja as vidas e cuja as verdades podem se tornar bons exemplos para crianças que vierem no futuro. Fico contente por poder ser de alguma valia para a senhora, pois ainda que seu marido sofre dentro do escopo de meus estudos e experiências. Prometo que farei de bom grado tudo o que puder por ele, tudo para fazer com que a vida dele seja forte e máscula e que sua vida seja feliz. Agora a senhora precisa comer, está sobrecarregada e talvez ansiosa demais. Seu marido, Jonathan, não iria querer vê-la tão pálida e, se não gostar de algo no que ama, não fará bem. Portanto, pelo bem dele, deve comer e sorrir. Já contou-me tudo sobre Lucy. Então, agora não falaremos mais disso. Não para causar tristeza. Ficarei em Essex essa noite, pois quero pensar bastante sobre o que a senhora me contou. E quando terminar de pensar, lhe farei perguntas, se puder. E então, a senhora também me contará sobre os problemas de seu marido Jonathan, o máximo que puder, mas não agora. Agora precisa comer. Depois me contará tudo. Após o almoço, quando voltamos para a sala de estar, ele me disse: agora conte-me tudo sobre ele. Chegada a hora de conversar com aquele grande erudito, comecei a temer que ele me considerasse uma tola fraca e Jonathan um louco. Aquele diário
tão estranho e hesitei em continuar. Mas ele foi tão doce e gentil, prometer ajudar, e eu confiava nele de modo que disse: Dr. Van Helsing, o que tenho para contar-lhe é tão esquisito que não deves rir de mim ou do meu marido. Tenho estado desde ontem em uma espécie de dúvida febril. Precisa ser gentil comigo e não me considerar uma tola por ter meio que acreditado em algumas coisas bastante estranhas. Acalmou-me com os seus modos, além de suas palavras ao dizer: minha cara! Se ao menos soubesse quão estranho é o assunto que me trouxe aqui, seria você que daria risada. Aprendi a não desdenhar das crenças de ninguém, por mais estranhas que possam ser. Tento manter a mente aberta, e não são as coisas comuns da vida que me fariam fechá-la, e sim as coisas estranhas, as extraordinárias, aquelas que fazem a pessoa imaginar-se se é louca ou sã. Obrigada, 1000 vezes obrigada. O Senhor tirou um peso da minha mente. Se me permitir, lhe darei um documento para ler. É longo, mas uma cópia do seu diário de viagem. Tudo o que aconteceu no exterior. Não ouso dizer nada sobre ele. O Senhor mesmo o lerá e o julgará. E então, quando eu voltar a vê-lo, o Senhor me fará a gentileza de me dizer o que acha. Prometo, disse ele, enquanto eu lhe passava os papéis. Pela manhã, assim que puder, virei visitar a senhora e seu marido, se me permitir. Jonathan estará aqui às 11h30 e o senhor precisa vir almoçar conosco e vê-lo neste horário. Pode pegar o trem rápido das 3h34, que o deixará na estação Paddington antes das 8. Ficou surpreso com os meus conhecimentos sobre os trens de cabeça, mas não sabe que decorei todos os trens que chegam e partem de Exeter para poder ajudar Jonathan caso esteja com pressa. Assim, levou os papéis consigo e foi embora. E agora sento-me aqui, pensando, mas não sei em quê. Carta escrita à mão de Van Helsing para a senhora Harker. 25 de setembro, 6h. Prezada Madame Mina, li o maravilhoso diário de seu marido. Pode dormir sem dúvidas, por mais estranha e horrível que a história seja, é verdadeira. Aposto minha vida nisso. Pode ser pior para outros, mas para ele e para a senhora não há temor. Ele é um homem nobre. Permita-me dizer, com base em minha experiência com o ser humano, que uma pessoa que faria o que ele fez, descendo por aquela parede
E entrando naquele quarto, sim, e fazendo pela segunda vez, não é o tipo que se abala permanentemente com algum choque. Sua mente e seu coração ficarão bem, isso eu juro, mesmo antes de tê-lo visto. Então, fique tranquila, terei muito o que perguntar a ele sobre outras coisas. Fico feliz por ir visitá-los hoje, pois descobri tantas coisas ao mesmo tempo que estou atordoado, mais do que jamais estive, e preciso pensar. Com meus mais sinceros cumprimentos, Abraham Van Helsing. Carta da Senhora Harker para Van Helsing, 25 de setembro, 18 horas e 30 minutos. Meu caro Dr. Van Helsing, agradeço imensamente pela sua gentil carta, que tirou um grande peso da minha mente. Ainda assim, se forem verdadeiras, que coisas horríveis existem neste mundo! E que horror se aquele homem, aquele monstro estiver mesmo em Londres. Fico com medo só de pensar. Acabei de receber, enquanto escrevia essa carta, um telegrama de Jonathan, dizendo que parte no trem das 18 horas e 25 minutos de hoje, de Launceston, e chegará aqui às 22 horas e 18 minutos, de modo que não ficarei com medo esta noite. O senhor poderia, portanto, ao invés de vir almoçar conosco, vir para o café às 8 horas. Se não for cedo demais, poderá partir, se estiver com pressa, no trem das 10h30, que o levará a Paddington às 14 horas e 35 minutos. Não precisa responder, pois saberei que, se não tiver notícias suas, o senhor virá para o café. Sua fiel e grata amiga, Mina Harker. Diário de Jonathan Harker, 26 de setembro. Pensei que nunca mais escreveria neste diário, mas chegou a hora. Quando cheguei em casa ontem à noite, Mina já estava com o jantar pronto e, após terminarmos, ela contou-me sobre a visita de Van Helsing e também que havia dado a ele os 2 diários copiados e sobre quão preocupada tem estado comigo. Mostrou-me pela carta do doutor que tudo que eu escrevera era verdade. Parece ter me transformado em um novo homem. Era a dúvida sobre a realidade da coisa toda que estava me abalando. Sentia-me impotente, no escuro e desconfiado. Mas agora sei, não tenho mais medo, nem mesmo do conde. Ele conseguiu, afinal, vir a Londres. E foi ele mesmo que vi. Rejuvenesceu, mas como? Van Helsing é o homem certo para desmascará-lo e caçá-lo. Se é
que ele é mesmo o homem que Mina descreve. Ficamos acordados até tarde, conversando sobre tudo. Mina está se vestindo e eu irei até o hotel, dentro de alguns minutos, trazê-lo para cá. Acho que ficou surpreso ao me ver, quando entrei no quarto onde ele estava e apresentei-me. Ele pegou-me pelo ombro, virou meu rosto para a luz e disse, após um exame minucioso: mas a Madame Mina me disse que o senhor estava doente, que havia tido um choque. Foi muito engraçado ouvir a minha esposa sendo chamada de Madame Mina por aquele velho gentil de feições fortes. Sorri e disse: eu estava doente e tinha sofrido um choque, mas o senhor já me curou. Mas como? Com sua carta para Mina ontem à noite. Eu estava em dúvida. Tudo havia adquirido um tom de irrealidade e não sabia em que acreditar, nem mesmo nas provas de meus próprios sentidos. Não sabendo em que acreditar, não sabia o que fazer. Assim, só podia continuar trabalhando no que até então havia sido a área em que passara toda a minha vida. O trabalho deixou de me beneficiar. Então, comecei a desconfiar de mim mesmo. Doutor, o senhor não sabe o que é duvidar de tudo, até mesmo de si mesmo. Não sabe, não poderia. Com sobrancelhas como a sua. Ele pareceu ficar contente e riu enquanto dizia: então o senhor é um fisionomista? Aprendo cada vez mais aqui. Estou muito feliz por ir tomar café com vocês. Senhor, espero que perdoe elogios vindo de um velho, mas o senhor foi abençoado com sua esposa. Eu poderia escutá-lo elogiar Mina um dia inteiro, de modo que só senti e permaneci em silêncio. Ela é uma mulher de Deus, criada pela própria mão dele, para mostrar a nós homens e a outras mulheres que há um paraíso no qual podemos entrar e que sua luz pode jorrar sobre a terra, tão honesta, tão doce e tão nobre, tão pouco egoísta. E isso, deixe-me dizer, vale muito nesta época tão cética e egocêntrica. E, Senhor, li todas as cartas da pobre senhorita Lucy e em algumas delas falam do Senhor. Então, o conheço há alguns dias através de outros, mas descobri o seu verdadeiro eu ontem à noite. O Senhor me cumprimentará, não? Que sejamos amigos pelo resto da vida. Apertamos as mãos e ele foi sincero e gentil, que fiquei à beira das lágrimas. E agora, disse, posso pedir ajuda mais uma vez?
tem uma grande tarefa a cumprir e começa com o conhecimento. O Senhor pode me ajudar com isso? Pode me dizer o que aconteceu antes de sua ida à Transilvânia? Mais tarde, posso ter que pedir outra ajuda, de um tipo diferente, mas de início isso servirá. Escute, Senhor, falei. O que precisa fazer diz respeito ao conde? Sim, respondeu solenemente. Então estarei com o Senhor de corpo e alma. Como partirá no trem das 10h30, não terá tempo de lê-los, mas pegarei um maço de papéis. Pode levá-los com você e lê-los no trem. Após o café, levei-o para a estação. Ao nos despedirmos, ele disse: talvez o senhor possa vir até a capital, se eu o chamar, e trazer Madame Mina consigo. Nós dois iremos, quando quiser, respondi. Eu dera para ele os jornais matutinos e os de Londres da noite anterior. E enquanto conversávamos pela janela do vagão, esperando o trem sair, ele dava uma olhada neles. Seus olhos pareceram, de repente, reparar algo em um dos jornais, The Westminster Gazette. O reconheci pelas cores e ele empalideceu. Leu alguma coisa com atenção, gemendo para si mesmo. Mango, quer dizer tão cedo, tão cedo. Acho que nem se lembrou de mim naquele momento. Naquele instante, o apito soou e o trem pôs-se em movimento. Isto chamou a sua atenção e se debruçou na janela, acenando e dizendo: meus cumprimentos a Madame Mina. Escreverei assim que puder. Diário do Dr. Sirrod, 26 de setembro. Realmente nada é definitivo. Não faz nem uma semana desde que escrevi Finis. E aqui estou, recomeçando, ou na verdade, continuando o mesmo registro. Até esta tarde, não tinha motivos para pensar no que acabara. Renfield ficara, ao que tudo indicava, tão são quanto sempre fora. Já estava bem adiantada em seu negócio de moscas e acabara de começar a criação de aranhas, de modo que não me estava dando problemas. Recebi uma carta de Arthur, escrita no domingo, e entendi por ela que ele está se saindo muito bem. Quincy Morris está com ele, e isso é de grande valia, pois ele mesmo é um poço de bom humor. Quincy também me escreveu algumas linhas, e por ele fiquei sabendo que Arthur está começando a recuperar um pouco de sua antiga alegria. Assim, estou despreocupado no que diz a respeito a eles. Quanto a mim mesmo, estava retomando o meu trabalho.
com o entusiasmo que costumava sentir por ele, ao ponto de poder ter dito que a ferida causada pela pobre Lucy começava a cicatrizar. Contudo, tudo foi reaberto agora, e o que acontecerá só Deus sabe. Suspeito que Van Helsing acha que sabe também, mas ele só conta o suficiente de cada vez para aguçar a minha curiosidade. Ele foi a Exeter ontem e passou a noite lá. Voltou hoje e quase correu para dentro do meu escritório, lá pelas 5:30, e enfiou o Westminster Gazette de ontem na minha mão. O que acha disso? Perguntou, afastando-se e cruzando os braços. Olhei o jornal todo, pois não fazia ideia do que ele queria dizer, mas ele o tomou de mim e apontou para um parágrafo sobre crianças sendo atraídas para longe das famílias em Hampstead. Não me informou muita coisa, até que cheguei a um trecho que descrevia pequenas feridas de punção em seus pescoços. Uma ideia me ocorreu e levantei os olhos. E então perguntou: são como as da pobre Luz. E que conclusão tira disso? Simplesmente que deve ter alguma coisa em comum. O que quer que tenha aferido também está ferindo as crianças. Não entendi direito a resposta dele. Isto é verdade, indiretamente, mas não diretamente. O que quer dizer, professor? Perguntei. Estava ligeiramente propenso a fazer pouco caso da seriedade dele, pois, afinal de contas, 4 dias de descanso e sem aquela ansiedade febril excruciante ajudam a restaurar o humor da pessoa. Porém, quando vi a sua expressão, mudei de ideia. Nunca, nem durante nosso desespero, com a pobre Lucy, ele parecia mais sério. Conte-me, disse. Não consigo dar uma opinião. Não sei o que pensar e não tenho dados os quais basear uma conjectura. Está querendo me dizer, meu amigo John, que não tem suspeita nenhuma sobre a causa da morte da pobre Lucy? Nem depois de todas as dicas dadas, não só pelos acontecimentos, mas também por mim? De prostração nervosa após uma grande perda ou desperdício de sangue. E como o sangue fora perdido ou desperdiçado? Sacudi a cabeça e ele veio em minha direção e sentou-se ao meu lado, prosseguindo. Você é um homem inteligente, meu caro John. Raciocina bem e sua sagacidade é ousada, mas é preconceituoso demais. Não permite que seus olhos vejam, nem que seus ouvidos escutem. E o que está fora de seu cotidiano não lhe desperta interesse. Não acha que há coisas que não consegue compreender, mas que ainda assim existem?
que algumas pessoas veem coisas que outras não conseguem? Há mais coisas, velhas e novas, que não podem ser contempladas pelos olhos humanos, porque eles sabem ou acham que sabem. Algumas coisas que os outros homens lhe contaram. O defeito de nossa ciência é querer explicar tudo. E se não consegue, diz que não há nada para se explicar. Ainda assim, vemos ao nosso redor todos os dias o crescimento de novas crenças que acham que são novas, mas que são apenas as antigas, fingindo ser novas. Como as elegantes damas nas óperas. Suponho que, neste momento, não acredite em transferência corpórea, não? Nem em materialização, não? Nem em corpos astrais, não? Nem na leitura de pensamentos, não? Nem no hipnotismo? Sim, respondi. Charcot comprovou isso muito bem. Ele sorriu ao prosseguir. Então, está satisfeito com esta prova? Sim. E é claro, compreende como funciona e consegue seguir a mente do grande Charcot, que infelizmente não está mais entre nós. Até o âmago da alma do paciente, que ele influencia, não? Então, caro John, devo entender que você simplesmente aceita o fato e se satisfaz com deixar o caminho entre a premissa e a conclusão em branco, não? Então conte-me, pois sou um estudioso da mente, como aceita o hipnotismo e aceita a leitura de pensamentos. Deixe-me dizer, meu amigo, que coisas são feitas hoje em dia nas ciências elétricas que teriam sido consideradas profanas pelos mesmos homens que descobriram a eletricidade, os quais teriam sido um pouco antes de sua época queimados na fogueira como bruxos. A vida sempre tem algum mistério. Por que Matusalém viveu 900 anos e o velho Par 169, mas a pobre Lucy, com sangue de 4 homens em suas pobres veias, não conseguiu viver nenhum dia? Pois se tivesse sobrevivido mais um dia, poderíamos tê-la salvado. Você conhece todos os mistérios da vida e da morte? Sabe tudo sobre anatomia comparada? E consegue dizer por que certos homens têm características selvagens e outros não? Pode me dizer por que, quando outras aranhas morrem pequenas e logo uma grande aranha vive séculos na torre de uma velha igreja na Espanha? E cresceu, até que ao descer conseguia beber o óleo de todas as lamparinas da igreja? Pode me dizer por que nos Pampas, assim como em outros lugares, há morcegos que saem à noite, furam as veias do gado e dos cavalos e sugam-lhe todo o seu sangue? Como em algumas ilhas dos mares ocidentais, há morcegos que passam o dia inteiro pendurado em árvores, e as pessoas que já os viram os descrevem como nozes ou casulos gigantes, e que quando os marinheiros dormem no convés por causa do calor,
descem sobre eles, e então pela manhã os homens são encontrados mortos, pálidos, como a senhorita Lucy. Meu Deus, professor, disse ele, me sobressaltando. Quer dizer que Lucy foi mordida por um desses morcegos? E que uma coisa dessas existem aqui, em Londres, no século XIX? Acenou, pedindo silêncio, e continuou. Sabe me dizer por que a tartaruga vive mais gerações que humanos? Porque o elefante dura até ter testemunhado dinastias. E por que o papagaio nunca morre, a não ser por mordida de cachorro ou gato ou outro problema? Pode me dizer por que os homens acreditam em todas as épocas e lugares que há algumas pessoas que vivem para sempre se deixarem, que há homens e mulheres que não morrem? Todos sabemos, porque a ciência nos assegura, que houve casos de sapos presos em pedras por milhares de anos, enfiados em buracos tão pequenos que só poderiam tê-los contido desde a infância do mundo. Sabe me dizer como os faquires indianos conseguem morrer de propósito e ser enterrados, seus túmulos selados e milho plantado sobre eles, e o milho é colhido, cortado, semeado e colhido novamente. E depois os homens vêm, retiram o selo do túmulo e ali está o faquir indiano, não morto, e sim levantando-se e andando entre as pessoas como antes. Naquele ponto, eu o interrompi. Estava ficando atônito. Ele estava enchendo tanto a minha mente com a sua lista de excentricidades e possíveis possibilidades da natureza, que a minha imaginação estava ficando sobrecarregada. Tinha uma vaga ideia de que ele me estava ensinando uma lição, como costumava fazer há muito tempo em seu gabinete em Amsterdã. Mas naquela época costumava me dizer uma coisa só, para que eu pudesse ter o objeto daquele pensamento em minha mente o tempo todo. Mas agora eu estava sem aquela ajuda. Mas ainda assim queria seguir seu raciocínio, de modo que me disse: professor, deixe-me ser seu aluno de novo. Diga-me qual é a sua teoria, para que eu possa aplicar seus conhecimentos conforme o Senhor prossegue. Neste momento, minha mente está pulando de um ponto a outro, como a mente de um louco e não a mente de um homem são. Segue uma ideia. Sinto-me um novato atravessando com passos pesados um pântano em meio à névoa, pulando de uma touceira para outra em um mero esforço, cedo para seguir em frente, sem saber para onde vou. É uma boa imagem, disse ele. Bem,
contarei. Minha teoria é essa. Quero que você acredite. Acredite em quê? Acredite em coisas nas quais não consegue acreditar. Permita-me ilustrar. Ouvi uma vez de um americano a seguinte definição de fé: aquele dom que nos permite acreditar em coisas que sabemos não serem verdadeiras. Eu, pelo menos, concordo com aquele homem. Ele quis dizer que precisamos ter a mente aberta e não deixar um pedacinho de verdade atrapalhar o caminho de uma grande verdade, como uma pedrinha faz com um trem sobre os trilhos. Chegamos à verdade pequena primeiro. Ótimo. Aguardamos e valorizamos, mas ainda assim não podemos deixar que ela pense que é toda a verdade do universo. Então, quer que eu não deixe que alguma convicção anterior prejudique a receptividade da minha mente em relação a algum assunto estranho? Estou entendendo direito a sua lição. Ah, você continua sendo meu aluno preferido. Vale a pena ensiná-lo. Agora que está disposto a compreender, dê o primeiro passo em direção à compreensão. Acha então que os furinhos nos pescoços das crianças foram feitos pela mesma coisa que fez os furos no pescoço da senhorita Lucy? Suponho que sim. Ele levantou-se e disse solenemente: então está enganado. Ah, se ao menos fosse isso! Mas infelizmente não é. É pior, muito pior. Em nome de Deus, professor Van Helsing, o que quer dizer? Exclamei. Ele se jogou sobre a cadeira com um gesto de desespero e colocou os cotovelos sobre a mesa, cobrindo o rosto com as mãos enquanto falava. Foram feitos pela senhorita Lucy. Final do capítulo 14. Próximo capítulo será o capítulo 15. Diário do Dr. Sirrod. Continuação. Bom, e aqui se encerra mais um Domingo com o Drácula, lendo o livro Drácula de Bram Stoker, pela editora Pé da Letra. Bem, se você ficou até o final do vídeo e gostou, peço para você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe a sua opinião nos comentários. E se você ainda quiser receber notificações de vídeo, vai no sininho das notificações, na opção todas e ative para receber notificação do canal sempre que houver vídeo novo na plataforma. Visto sempre que esse é um canal eclético, cada dia será narrado por mim aqui um assunto diferente. Peço também para quem puder estar compartilhando esse vídeo o máximo que conseguirem, façam isso por mim, pois já estou batendo as horas de exibição do canal, mas faltam muitos inscritos ainda para bater 1000 inscritos para poder estar monetizando o canal. Desde já deixo aqui a minha gratidão.
Se alguém quiser contribuir com o canal, vou deixar a chave do Pix, né, anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Como eu disse, esse canal não é monetizado e toda ajuda é muito bem-vinda. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.